Ora, vamos ter aqui menos. Ora, boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Consoante a hora que me virem. Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro. Eu vou virar a câmera para o cenário. Não é? Isto é uma estação de serviço aqui do Reino Unido, aqui da Inglaterra, não é? É assim, não são diferentes das outras. Tem parque para caminhões, como veem, é pequeno. É capaz de levar para aí, sei lá, aqui uns 50 caminhões. Pronto, é pequeno. À noite enche. Aliás, quando forem 6 da tarde já dificilmente se consegue aqui um lugar. Pronto, ontem à noite nevou, como podem ver está tudo branco. Eu vim só aqui à estação de serviço para montar aqui a minha câmara. Não montei, não era para fazer vídeo hoje, porque o sítio para onde eu vou eu já tinha filmado anteriormente. Mas e lá onde eu moro só nevou um bocadinho. E quando eu saí de casa choveu e limpou tudo. Portanto, aqui não, aqui ainda está, como podem ver, tudo branco. Nevou mais. Eu já morei aqui 2 anos e meio, isto é o aeroporto de Stansted. Portanto, eu já morei aqui. É uma terra que eu conheço bem, que gosto muito. Gosto muito deste sítio aqui, mas é uma zona de classe média alta, portanto. E aqui não é impossível comprar casa. É impossível uma pessoa com o ordenado que eu tenho. Isto aqui é só com o papel. Então eu morei aqui, mas numa casa alugada durante 2 anos e meio. Adorei este sítio. Este aeroporto que há aqui é um aeroporto turístico. Agora está um bocadinho mais, que eles fizeram mais uma pista. E agora está um bocadinho mais movimentado e a cidade também cresceu muito. Depois deles fazerem essa segunda pista. E fizeram mais voos internacionais. Porque quando eu morava aqui era só mesmo voos turísticos. E portanto isto era um aeroporto aqui mesmo para os ricos, por isso é que eles gostavam muito de morar aqui, porque de férias tinham um aeroporto aqui mesmo ao pé. E hoje vou fazer talvez um vídeo um bocadinho mais longo. Quero fazer uma explicação sobre a maneira como se trabalha aqui no Reino Unido. Para quem está a pensar a vir para cá, e até mesmo para quem já cá trabalha, não é? Que não saiba. E então eu vou mais ou menos explicar as maneiras como se trabalham aqui. Para começar, há a maneira tradicional, não é? Como há em qualquer outro lugar. A pessoa concorre a um emprego, vai a uma entrevista. Se a pessoa que entrevistou gostar da maneira como a pessoa se comportou, manda-o fazer um teste. Isto eu estou a falar no caso dos camionistas, não é? Mas o exemplo é quase igual para todos os trabalhos. Mas pronto, mandam vir fazer um teste. Ele faz um teste de condução para ver como é que está a dirigir um caminhão. E faz um teste de teoria. A maior parte das empresas faz isso. E se tudo correr bem, eles assinam um contrato com 15 dias de probação, com 15 dias de experiência. Se passar destes 15 dias de experiência correr tudo bem, então o contrato entra em execução e normalmente são contratos de 3, 6 meses, consoante a empresa. E normalmente depois desses 6 meses, se realmente gostarem da pessoa,
passa a permanente. Isto é a maneira tradicional, não é? Como há nos outros países todos. E depois há outra maneira que é através de uma agência de trabalho, que aqui está muito implementado. É fácil para quem vem de fora chegar aqui e encontrar emprego, mas a maior parte das vezes é através de uma agência de emprego. E então como é que fazem as agências de emprego? A pessoa vai lá ao sítio da agência, ao escritório, inscreve-se, preenche lá uma quantidade de papéis e fica registrado nessa agência. Depois a agência tem vários clientes. Tem uns em que tem exclusividade, a maior parte das agências têm sempre empresas que têm exclusividade, e depois tem outros clientes que são, a maior parte das vezes, são outras agências, que quando precisam de motoristas requerem umas às outras motoristas, para quem estiver disponível. E então o que acontece é assim, antigamente, mais há uns anos atrás, havia duas maneiras de trabalhar na agência. Aliás, três maneiras de trabalhar na agência. Era uma que era através de... assinava-se um contrato com a agência como se fosse um contrato permanente, mas agora nos últimos 10 anos para cá, 100 horas garantidas, portanto, a pessoa assina com a agência, se eles tiverem trabalho, a pessoa trabalha, se não tiverem trabalho, a pessoa fica em casa sem receber. Mas isso é mais agora há uns 10 anos para cá, porque anterior a isso, até as agências faziam contratos de trabalho com horas garantidas. Normalmente 40 a 48 horas por semana. Mas como começou a haver muita oferta, e então as agências já não conseguiam encaixar os motoristas todos, começaram a acabar com as horas garantidas. E agora é se houver ganha, se não houver não ganha. E então a maneira como se trabalha para a agência é assim. Há então três maneiras. Uma é através de, como se fosse o empregado da empresa, não é? Faz os descontos através da empresa, como se fosse um funcionário de uma outra empresa qualquer, e trabalha para a agência. E a agência, se tiver trabalho, dá. Se tiver um cliente, preciso de um motorista, por exemplo, imaginem que eu sou empregado da agência e elas precisam de a empresa Arcos, que é esta para quem eu trabalho, precisa de um motorista para amanhã, telefona para a agência e diz que precisa de um motorista para amanhã, a agência telefona-me a mim e diz, olha, amanhã às tantas horas, apresenta-te na Arcos. E eu nesse dia às tantas horas, chega a hora de pegar e apresento-me lá na Arcos, tenho 8 horas garantidas de trabalho, quer trabalho 5, quer trabalho 7, quer trabalho 8, se trabalhar mais ganho horas extras, que normalmente é ao mesmo preço da hora normal. Raras são as agências que ainda pagam horas extras, com um valor acrescentado. Normalmente é tudo o mesmo preço. Seja 8, seja 10, seja 15, é sempre ao mesmo preço. Pois a diferença que há são horas diurnas ou horas noturnas. Esta é a maneira tradicional, foi assim que as agências começaram. Depois as agências começaram a ficar gananciosas e começaram a arranjar maneira de ganhar mais e pagar menos impostos. Então encontraram uma maneira, que é uma maneira até que foi o governo que criou, para ajudar as pessoas que trabalham para agências, que é chamada, eu vou dizer o nome em inglês e depois traduzo para português, que é Umbrella Scheme, que é, digamos que é um chapéu, é um esquema chapéu, digamos que é assim que se chama, traduzindo à letra. Ou um chapéu esquema, como quiserem chamar. Então o que é que esse Umbrella Scheme faz? A pessoa trabalha, imaginem que há uma empresa fictícia, não é? Mas isto é tudo legal, atenção. É uma empresa fictícia, que é criada, não é? Para empregar todas as pessoas da agência. E depois essa empresa funciona como patrão dessas pessoas que trabalham
a essa empresa, não é? Como se fosse uma empresa normal. E os motoristas, quando se deslocam para as empresas onde vão trabalhar, onde são mandados, gastam dinheiro em combustível, em comer, em estacionamento, em portagem, seja o que for. Aí no Brasil diz pedágios. E debitam essas despesas a essa empresa. E essa empresa paga como se estivesse a pagar as despesas, mas não está a pagar as despesas. O que está a fazer é ter essas despesas como se fossem retiradas do ordenado, e assim faz com que o ordenado que esse motorista vai receber seja mais pequeno, porque debitou despesas e eles retiram o dinheiro das despesas do ordenado dele. Vai fazer com que as despesas não paguem o imposto, não é? Vai fazer com que o ordenado, em vez de, imaginem, de ser 100 libras, ele debita 100 libras de... ele debita 20 libras de despesas, e em vez de ser 100 libras a tirar dos impostos, já vai ser só 80. Portanto, vai pagar menos imposto porque tem menos ordenado. Portanto, é um esquema que foi arranjado para ajudar quem trabalha para agências, porque nós não, estamos sempre a mudar de sítio onde vamos trabalhar e, portanto, gastamos dinheiro na deslocação. Mas eu comecei a haver muitos abusos e o Governo está prestes a acabar com esse esquema, porque houve quem abusasse. Como não há controle sobre as despesas, só-se a meter despesas que eram e despesas que não eram, e começou a haver muito abuso. Então agora as agências o que é que fazem? Requerem que o motorista que vai trabalhar para essa agência seja tipo uma empresa licenciada. Por exemplo, eu tenho a minha empresa criada por mim e faço prestação de serviços. A agência, por si, é outra empresa, não é? É tipo duas empresas a negociar entre elas. Elas dão-me trabalho, não é? Eu vou fazer o trabalho que tenho a fazer. Quando chegar ao fim da semana, faço um recibo à agência e a agência paga-me sobre esse recibo que eu trabalhei. Pronto. E assim, a agência não tem nenhuma ligação a mim, não tem que se responsabilizar por mim como funcionário, não tem que pagar se eu adoecer, não tem que pagar férias e não tem que pagar o imposto como se fosse uma empresa a pagar ao funcionário, não é? Porque a empresa paga o imposto ela própria de ter o funcionário a trabalhar, não é? Sobre o funcionário recebe, e o próprio funcionário também paga o imposto como o imposto sobre o ordenado que recebe. E então normalmente o que as agências fazem é pagam, por exemplo, 1 libra à hora mais a esse funcionário, neste caso a essa empresa que está a prestar um serviço, para compensar o facto de eles não terem que pagar imposto. Eles não têm dores de cabeça a fazer os impostos dos funcionários todos, não é? Porque uma agência, por exemplo, como esta do trabalho, tem cerca de 100 a 150 motoristas diários a trabalhar para ela, portanto não tem que se preocupar com o pagamento, com fazer as contas e por aí fora. Eu faço o meu recibo, envio para a empresa confirma, a agência confirma com a empresa onde eu prestei o serviço que eu fiz aquelas horas, a agência recebe o pagamento da empresa e paga-me a mim o meu recibo. E pronto, isto são as 3 maneiras que há. Esta do Umbrella Scheme ainda existe, mas está em vias de acabar. Portanto, as agências já começaram a exigir a toda a gente que crie empresa, que monte empresa, para que comece a haver uma facilidade da agência em ganhar mais dinheiro e ter menos preocupações. E portanto isto está de uma maneira tal implementado que hoje em dia as próprias empresas que precisam de motoristas já não contratam, porque o mercado de trabalho tem altos e baixos, não é? Por exemplo, janeiro, fevereiro e março e o meio de abril são épocas de muito trabalho,
Portanto, há muita dificuldade em ter trabalho. E se a empresa tiver motoristas permanentes, tem que lhes pagar na mesma, quer tenha trabalho, quer não tenha. Como podem ver, aqui está tudo limpo, já não há neve nenhuma. Foi mais ali naquela zona. Hoje também estou a dar neve para esta noite. Eu vou a caminho de Norwich. Aliás, tem duas lojas dentro da carreta, dentro do banco. E vou fazer Norwich e Lowestoft. E fica mais ou menos a 40, 50 km entre elas. Portanto, eu hoje vou acabar perto da meia-noite. Só neste momento 20 para as 3 da tarde, portanto, ainda tenho muito que palmilhar. E pronto, essencialmente isto é mais ou menos assim que se funciona. Agora também há uma coisa que estão a começar a criar, começaram já a criar, não é? Que é os contratos 0 horas. Isto é mais para, por exemplo, supermercados, mesmo para, mais nesta parte do retail, não é? Dos supermercados, nos cafés, por aí fora. Que é, assinam um contrato com o funcionário e nesse contrato, normalmente a gente quando assina um contrato, assina para um horário mínimo. Não é? Na Europa, por exemplo, é assim, 37, 38 horas, 40 horas por semana, não é? Normalmente é assim que se assinam os contratos. Ora, o que estão a fazer aqui é completamente o oposto. A minha filha, por exemplo, tem um contrato parecido com esse. Ela tem um contrato de 20 horas, a minha filha mais nova. Mas há muita gente que já tem contratos de 0 horas. O que quer dizer que é assim? Tu és funcionário daquela empresa, mas eles só te dão trabalho se precisarem de ti. Se durante a semana não precisarem de ti, a semana toda, simplesmente estás em casa sem receber. E é isso que é o contrato de 0 horas. Quer dizer que eles não têm ligação nenhuma a ti, têm a ligação por contrato, tens que estar disponível para a empresa, não podes estar a trabalhar por outra empresa e se eles precisarem de ti tu tens que ir, portanto, senão levas uma falta injustificada, e esse é que é o engraçado, mas eles só te dão trabalho se quiserem, ou se precisarem neste caso. E então está a começar a haver muita confusão com esses contratos de 0 horas, porque há muitas empresas a fazer isso. É a mesma coisa que ter funcionários de agência, é igual, só que só trabalham para aquela empresa, portanto, é mesmo para entalar os empregados, não é? Porque tu estás preso àquela empresa, não podes trabalhar para mais ninguém porque tu tens de estar disponível a 100%. No caso deles telefonarem hoje a dizer-te assim, olha, daqui por não sei quantas horas apresenta-te ao serviço, tens tantas horas de trabalho para fazer. Normalmente 4, 6, 8 consoantes. Imaginem que um funcionário que tem um contrato de 40 horas semanais adoece, eles precisam de cobrir aquele funcionário que adoeceu, então telefonam para um que tem 0 horas de contrato e dizem, olha, amanhã às tantas horas vais trabalhar e vais fazer o horário do outro funcionário até ele voltar. Isto é a nova maneira que encontraram aqui de entalar os empregados. Portanto, o mercado laboral aqui do Reino Unido é muito liberal. O mercado de trabalho é muito liberal. Portanto, tem muito disto, portanto, deve-se ter muito cuidado quando se vem para aqui. O que é que se vai fazer? Porque senão corre-se o risco de a pessoa pensa que tem trabalho e está em casa sem ganhar e sem trabalhar. E as contas, essas não param. Tem que se pagar o aluguer, né? Tem que se pagar a água, tem que se pagar a luz, tem que se pagar tudo, né? Todos os meses. Esses aí não têm contratos de 0 horas, né? Esses já têm que se pagar. Portanto, tenham cuidado se vierem para cá com o tipo de trabalho é que encontram. Pelo menos estejam preparados por isso. Então só aqui mais um esclarecimento, ainda em relação à maneira como se trabalha aqui no Reino Unido. É explicar, no fundo, as diferenças entre os 3 métodos. E quais são os métodos. Eu, por exemplo, como normalmente arranjo trabalho, prefiro
trabalhar através da agência. Porquê? Porque como eu trabalho, por exemplo, nesta empresa, já estou aqui há 7 anos, né? Tive um intervalo de um ano que saí, voltei em abril, no abril que passou, exatamente porque nos outros sítios, em janeiro, fevereiro e março, arranjei pouco trabalho e então decidi voltar. E como podem ver aqui, por norma, 4, 5 dias por semana, nesta altura do ano, trabalho sempre. E portanto, continuo a compensar. E a diferença é o quê? Se eu trabalhar para uma agência através da minha empresa, eu consigo pôr mais despesas e assim reduzir o que vou pagar de impostos. Em vez de pagar imposto sobre tudo o que ganhei, que são 20%, se eu fizer, por exemplo, um ordenado anual de 10 mil libras, não pago qualquer imposto sobre essas 10 mil libras. Imaginem que eu ganho 30 mil libras ao fim do ano. E se eu pagar a mim próprio, porque eu sou o dono da empresa e portanto sou o dono das ações, os outros 20 mil, imaginem que 10 mil de ordenado, 10 mil de despesas e 10 mil vão ser pagos a mim através das ações. Ora, aqui no Reino Unido, ações, lucro sobre ações só paga 10%. Portanto, eu no fim de contas, sobre 30 mil libras, só vou pagar 10% de imposto. Sobre 10 mil. Em 30 mil libras, vejam lá a quantidade que tem aqui de painéis solares. Isto é, como eu disse uma vez, é uma plantação de painéis solares. Vejam bem o tamanho disto. Tudo isto que está a ver refletido é painéis solares. E então, como podem ver, eu sobre 30 mil libras só vou pagar 10% de imposto sobre 10 mil libras, o que são 1000 libras. Se eu trabalhasse por conta de uma empresa, eu ia pagar em média 30% de imposto sobre 20 mil libras, porque as primeiras 10 mil libras não pagam. Portanto, ia pagar cerca de 30% de imposto sobre 20 mil libras. Estão a ver a diferença? É uma diferença grande, por isso eu prefiro trabalhar como motorista de agência. Mais uma coisa, como nestas alturas do ano é difícil ter trabalho, estas empresas de transporte têm quebras muito grandes nestes 10 meses do ano, o que eles fazem é pagam um pouco aos empregados, assim conseguem oferecer os fretes mais baratos às empresas e assim conseguem se manter a trabalhar. Só que o problema disso é que quem trabalha para essas empresas tem que fazer 70 horas por semana para ganhar o mesmo que eu ganho em 40. E às vezes ainda ganho menos do que eu, porque eu pago pouco imposto. Eu imagino, eu só pago 12 libras e 50 a hora durante o dia. 12 libras e 50 a hora. Se eu pagar algum imposto, vou pagar aí 50 cêntimos, portanto, meia libra. Um motorista que trabalha para uma empresa, que agora estão a pagar 7, 8 libras a hora, sobre essas 7, 8 libras a hora vai pagar pelo menos 20% de imposto. Estão a ver a diferença? E por isso eu prefiro trabalhar, mesmo que certas partes do ano, eu em vez de trabalhar 5 dias só trabalho 4, o que ainda não aconteceu até hoje. Já estamos a chegar ao fim de janeiro e eu ainda tenho trabalhado 5, 6, sem parar, 5 dias uma semana, 6 dias na outra, portanto, tenho andado a trabalhar sem problemas nenhum, até agora. Não quer dizer que daqui para a frente não vai ter uma quebra, mas até agora tem estado bem, portanto, compensa muito mais trabalhar para uma agência do que trabalhar para uma empresa. Ainda se arranja empresas que contratam, mas o ordenado que eles pagam é tão medíocre, tão mau, que eu nem sequer me chego ao pé dessas empresas. Prefiro andar assim, que assim ganho muito mais. Não pagam subsídio de férias, é verdade, mas se eu for a contar o que ganha mais ao fim do ano, dá para ter 2 ou 3 meses de férias. E pronto, olha, ficamos por aqui. Este vídeo já está um pouco longo. Acho que cobri todas as áreas, mais uma vez.
Se houver alguma coisa que eu não tenha explicado bem, façam um comentáriozinho aí e perguntem que eu tento explicar melhor, tá bom? Vá, mais uma vez um abraço para todos e a gente vê-se por aí no próximo vídeo.